HSLG11, o Fundo de Galpões Logísticos da HSI. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 7 de outubro, continuar o acompanhamento do fundo. Ele que tem hoje um valor patrimonial de 1.395 milhões, a cota patrimonial a R$ 110,21, R$ 1 milhão de liquidez média diária na B3, a última distribuição 68 centavos, 40 mil cotistas, um valor de mercado do metro quadrado de R$ 2.856. E na data que eu gravo com vocês, o HSLG11 cota na B3 a R$ 87,73, dentro de um P sobre VP de 0,8, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 17,77%. A cotação chegou aos R$ 68,94 e agora já chegou a atingir, inclusive, R$ 90, agora em setembro de 2025, mas agora repousando aos R$ 87,73. A última distribuição do fundo, 68 centavos, paga agora, no dia 14 de outubro de 2025, fazendo um yield mensal de 0,77, anual de 9,26%. E, investindo R$ 1.000 a um ano, teria hoje o cotista R$ 1.064,68, já considerando o reinvestimento dos dividendos, e há 2 anos, R$ 1.184,20, tudo isso também já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o HSLG11 consegue superar em pequena medida o IPCA e o IFIX, mas não supera o CDI, ficando na média entre as duas linhas, chegando a distribuir no período uma rentabilidade de 18,42%, enquanto o CDI retornou 25,25%, o IPCA 9,56% e o IFIX 12,75%, então ponto relativamente tranquilo para a rentabilidade do HSLG11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta no destaque que, em relação ao mês, ela antecipou a previsão de queda da Selic para abril de 2026, projetando uma queda em 0,5 pontos percentuais para a reunião lá de abril de 2025. Ela projeta também, ao final de 2026, a Selic em 12,5% e, ao final de 2027, 9,75%. Já em relação ao fundo, a gestão comenta que recebeu a notificação do direito de expansão lá do HSLG11 Araucária, este imóvel que é hoje locado ao BTS do Mercado Livre e tem como posição aproximadamente 50% aqui de propriedade do HSLG11. Segundo a gestão, o novo valor do imóvel via laudo de avaliação será refletido na carteira do fundo apenas após a entrega da expansão. E as informações adicionais da obra, incluindo a ABL adicionada, serão divulgadas oportunamente ao mercado assim que houver maiores detalhes técnicos e econômicos do projeto. Em relação aos reajustes dos contratos existentes, passou a refletir no resultado caixa do fundo a partir deste mês, reajustes pelo IPCA dos últimos 12 meses de 5,23% em relação ao contrato do galpão HSI Log Castelo, totalizando 18 mil metros quadrados. Com estes reajustes, o valor médio do portfólio por metro quadrado para o seu aluguel saiu de R$ 23,50 para cerca de R$ 25. O portfólio segue 100% ocupado, chegando a R$ 25,90 o preço médio da locação por metro quadrado. Com isso, atingindo um cap rate implícito de 10,9%, considerando a cota de mercado no fechamento no dia 30 de setembro. O valor do metro quadrado do portfólio encerrou então o mês em R$ 2.856, ponto extremamente positivo porque todos os inquilinos também permanecem adimplentes com os contratos e o fundo segue zerado em relação à sua vacância. Já a liquidez média na B3 atingindo 1 milhão ao dia, 43% acima da média de R$ 730 mil nos últimos 12 meses. Já em relação ao guidance, segue lá entre 68 centavos e 76 centavos por cota, esta projeção até dezembro de 2025, ponto positivo. Para a DRE do fundo em setembro de 2025, ele faz 73 centavos por cota, dos quais ele distribui apenas 68 centavos, então ele ajuda a reserva em 5 centavos por cota, ela que agora chega na casa de R$ 1,19 por cota.
nesta distribuição de 68 centavos, ela faz um yield de 9,3% ao ano, 12,6% na cota ajustada pelas distribuições, isso porque o CDI líquido também retornando apenas 1%, retornando 1.210% do CDI. 40 mil cotistas, ele que chega aqui no volume diário, como comentamos, na casa de 1 milhão, ele faz em relação à sua liquidez saindo lá de 730 mil para agora a casa de 1 milhão, e ele segue com aquela maior exposição para as Casas Bahia, 31,3%, tendo um potencial de redução de 12,5%, tudo isso porque ele tem uma projeção de novas comercializações daquelas áreas remanescentes lá no HSLI São José dos Pinhais. Já em relação ao Mercado Livre, ele chega aqui na casa de 14%, R$ 18,50 o metro quadrado é o aluguel do portfólio do HSLG São José dos Pinhais, R$ 25,90 é o aluguel médio do portfólio em relação ao seu metro quadrado. Já a receita contratada, 62,5% fica aqui para os contratos típicos, mas ele tem aqui também 35,7% para os contratos atípicos. A maior indexação do portfólio é para o IPCA, 91,5%, ele tem aquela maior exposição para o raio 30, 41,5%, a maior exposição por região, aqui para a região sudeste, 62,5%. Em relação aos reajustes dos contratos, ele tem agora para novembro 3,3% para reajustar em IPCA, as revisionais ficando em 8,2% em 2025, crescendo bastante em relação ao vencimento dos contratos apenas em 2028, 93,7%, zerado em relação aos vencimentos dos contratos agora em 2025. A vacância do fundo segue zerada, ele segue também com uma vacância financeira negativa de 0,1%, o que é ponto positivo, e em relação à alavancagem do fundo, 19,5%, 353 milhões de obrigações em 4 CRIs, sendo 3 deles para o BTS do Mercado Livre, lá em Araucária, na Grande Curitiba. Em relação a esta amortização, ele sobe bastante até 2028, 78 milhões, mas agora para 2025 apenas 2 milhões e meio, ponto positivo. Em relação ao seu caixa, ele tem 26 milhões e 700 de liquidez, ponto positivo, e em relação à participação do HSLI do Mercado Livre, 56,18%. Lembrando que a outra fatia foi adquirida agora pelo TRXF11 e, como vemos no relatório gerencial do TRX, ele também já recebeu a informação de perspectiva de expansão do Mercado Livre lá naquele galpão. Em relação ao valor patrimonial, R$ 110,07 é a cota patrimonial aqui do HSLG11, formando um cap rate médio implícito de 10,91%. O galpão do HSLG11 Mercado Livre Araucária foi 100% entregue, obra 100% concluída, ponto extremamente positivo. Perfeito, pessoal? DHSLG11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.